Glória a Deus. Muito bem, então vamos lá. Então na última aula finalizamos a primeira parte e já demos início no princípio eterno das ofertas. Amém? Quem lembra? Então, falamos que o princípio da oferta, ele é eterno. Por quê? Nós dividimos aqui... Foi a Lívia, né? Nós dividimos aqui a tridimensionalidade da prosperidade de Deus, onde a gente vai ter o dízimo, onde vamos ter a oferta e onde vamos ter as primícias. O dízimo, já estudamos, amém ou não amém? Quem lembra? O dízimo é eterno ou não é? Se dentro da tridimensionalidade da prosperidade bíblica o dízimo é eterno, a oferta também é, e a primícia também é. Então, olha aqui, qual é que é o princípio da prosperidade bíblica, da tridimensionalidade da prosperidade bíblica? Ninguém se achega até Deus de mão vazia. Então, mão vazia, ninguém se achega diante de Deus de mão vazia. Por quê? Deus precisa da minha oferta para sobreviver ou não? Não precisa, porque Ele é Deus. Ele estabeleceu o princípio da oferta para revelar quem nós somos diante dEle. Nós já falamos sobre isso, estou só recapitulando, amém ou não amém? Ou seja, qual que é o princípio da oferta? Revelar o coração daquele que entrega. A oferta é a tradução visível daquilo que está dentro do coração. Por quê? Você pode falar que ama a Deus da boca para fora. Você pode falar que é fiel a Deus da boca para fora. Como que você manifesta isso no mundo físico? Você precisa agir no mundo físico. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua existência, você declara pela tua boca, que está escrito lá no livro de Romanos, que você precisa declarar com a tua boca que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o teu Redentor. Só que pode ser só da boca para fora. Então você precisa declarar da boca para fora e precisa descer as águas do batismo para comprovar aquilo que você criou no teu coração. Amém? Amém. Com Abel foi assim, com Noé foi assim, com Abraão foi assim, com todos os homens das Escrituras foi assim. Quer ver? Abre lá, Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Verso 20. Porque nós falamos de oferta lá em Abel, no Gênesis capítulo 4. Agora aqui ele vai estabelecer, só que lá era no pacto adâmico. Amém ou não amém? No pacto adâmico, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 4, a oferta de holocausto, a oferta de manjares e a oferta de sacrifício. Representado por quem? Representado por Abel e Caim. Caim com a oferta de manjares, a oferta de cereal, e representado em Abel a oferta de sacrifício, a oferta de sangue, a oferta do animal, amém? Só que isso no pacto adâmico. O mundo acabou, lembra que o mundo acabou? O mundo acabou no dilúvio. E a primeira pessoa que sai da arca vai fazer o que depois do dilúvio? Capítulo 8, verso 20. E construiu Noé um altar ao Senhor Jeová. Olha aqui para mim. A primeira coisa que ele faz, preste atenção. Ele sai da arca no verso 18. Então saiu Noé e com ele os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Saiu Noé e toda a sua família da arca, no verso 18. No verso 19 saiu os animais todos que estavam lá dentro, e todas as feras, todo réptil, toda ave, tudo que se arrasta sobre a terra, segundo as suas famílias, saíram da arca. A primeira coisa que um ser racional fez depois que saiu da arca está no verso 20. E construiu Noé um altar. Olha aqui para mim. A primeira coisa que você deveria fazer quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua existência era construir um altar e trazer uma oferta. Por favor. Então não é. Somos dois de cada animal para dentro da arca. Como é que eu vou fazer
Ele não levou 2. Ele levou 7 casais. 7 casais de cada espécie. Ele levou animais puros e animais impuros. Ele levou 2 casais de animais impuros e 5 casais de animais puros. Na época não fizeram criação. Não. Ele levou 7 casais. É que na primeira menção, não vou entrar lá porque senão a gente perde tempo, mas na primeira menção ele vai falar que levou o casal. E depois na menção ele vai falar que Deus então manda ele separar casais puros e impuros. Então, preste atenção. Ele levou, porque olha aqui para mim. Deus já sabia que ia ser preciso sacrificar. E você não pode sacrificar animal impuro. Então ele sacrificou do animal puro. Logo depois, o homem pode começar a comer carne. E ele não pode comer carne impura. Então ele levou 7 casais. Tá bem? Não foi 2 de cada. Então, ele tinha lá para poder fazer o sacrifício. Então, custou 7 de cada espécie? Sim. 7 casais de cada espécie? Sim, o pastor já achou aí o verso? Capítulo 7, verso 2. Ah, mas essa, você vai para casa, olha que você vai para casa com essa aí, né? Toma essa. Você achava que era só 2, você até cantava aquela musiquinha do padre Marcelo Rossi, né? E tá de 2 em 2, não sei o que, não foi? Amém, irmã, amém, eu sei que existe. É. Capítulo 7, verso 2. De todos os animais quadrúpedes limpos, tomarás contigo 7 pares de cada um, o macho e sua fêmea, mas dos animais quadrúpedes que não são limpos, somente um par. Perdão, desculpa, errei só o número. Foi 7 casais de animais puros. Amém ou não amém? Olha lá. 7 pares de animais puros, limpos, e um casal de impuro. Essa é a segunda menção. Na primeira menção ele diz: separarás um casal, macho e fêmea de cada animal. Aí você se pegou nisso, né? E guardou para sempre. É que você parou de ler a Bíblia ali, né? Veio como a gente lê a Bíblia rápido demais? E nem é muito difícil de compreender isso aí, nem é teologia, isso aqui é português mesmo. Amém ou não amém? Então, vamos voltar lá, no 8:20. A primeira coisa que ele faz, constrói um altar. Esse daqui, irmã, quando que foi? Foi logo que eu comecei a dar aula na igreja, lá na Rara, lembra, amor? Uma menina do grupo de jovens me ligou. Eu estava trabalhando, ela me ligou. Ela teve até filho agora, recentemente. E ela hoje deve ter o quê? A Melina deve ter o quê? Uns 25 anos? E ela na época devia ter uns 17. E eu dei uma aula na igreja. Dei uma aula não sei o que foi que aconteceu. Não interessa. E ela me ligou. Foi uma das primeiras pessoas dessa igreja que a gente congregou que me ligou para me tirar uma dúvida. Ela falou: pastor, ela perguntou justamente isso. Eu estou lendo a Bíblia aqui. Ela tinha 17 anos, olha só. Eu estou lendo a Bíblia aqui e eu fiquei com uma dúvida, porque eu li que era um casal. E aí agora aqui no Gênesis capítulo 7, versículo 2, eu vi que são 7 mais 1. Afinal, foram quantos? E eu estava trabalhando. E eu falei: não posso deixar de responder. Vou dar uma voltinha. E eu trabalhava com segurança de trabalho, igual a Priscila, e aí eu fui dar uma voltinha, peguei meu rádio, minhas coisas, fui dar uma voltinha e fui falando para ela. Então quando a irmã perguntou, já me veio na hora esse dia. Amém ou não amém? Amém. Vamos voltar lá, 8:20. Então, foi assim com Noé. Quando ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez, construiu um altar. Olha aqui para mim, quando você passa por uma tribulação, a primeira coisa que você tem que fazer é construir um altar e levar uma oferta.
Vou falar de novo porque é para você fixar. Quando você entrar numa tribulação, quando você entrar num momento difícil, quando você entrar numa tempestade, quando você passar por um dilúvio na tua vida, seja lá o que for, assim que ele acabar, levante um altar e leve uma oferta. Mano, isso é literal, né? Isso não é literal, né? Você tem que trazer uma oferta. Você traz uma oferta, um sacrifício. E não é €1 não, viu, irmão? A não ser que esse €1 seja muito. Você sabe o que é muito e o que é pouco. Já falei sobre isso. Para uns 10 é muito. Para uns 10 é tudo. Para uns 10 é nada. Então, quando você sair de uma tribulação, quando você sair de uma luta, quando você sair de um sofrimento, quando você vencer uma guerra, quando você... traga uma oferta. E a sua oferta vai construir um altar. Quanto mais gente recebe do Senhor, construir o altar seria, para mim, seria ainda mais dedicado ao Senhor, não é? Construir o nosso altar em nós para o Senhor. Sim, também. O que acontece? Vamos lá. Como que o mundo espiritual funciona? Então a gente vai para o mundo espiritual. Porque todas as coisas, eu já expliquei aqui, o mundo físico, ele é uma sombra, ele é um espelho daquilo que acontece primeiro no mundo espiritual. Então tudo se passa primeiro no mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é feito de altares. A autoridade espiritual que nós temos, ela é representada pelos altares espirituais que nós levantamos nos lugares celestiais. Amém? Por quê? Os demônios, eles estão aonde? Onde eles agem? Eles agem nos lugares espirituais, nos lugares celestiais. É ali, por que eles agem ali? Por que os demônios agem nos lugares celestiais? Oi? Ok, porque é onde eles habitam também. Porque ele também não tem corpo. Por que mais? Onde a batalha existe. Mas por que a batalha existe lá? Efésios capítulo 1, verso 4 vai dizer: bendito seja o Deus e Senhor do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, todas as nossas bênçãos, Deus já nos deu. Ele já nos abençoou. Tudo que você pediu um dia, Ele já te deu. Tudo que você pede hoje, Ele já te deu. Tudo que você ainda vai pedir, Ele já te deu. E essas bênçãos, elas estão aonde? Elas estão retidas nos lugares celestiais. Porque Deus é Espírito. João 4:24. Então, Ele precisa, as bênçãos que Ele libera são espirituais. Então, as nossas bênçãos ficam lá. E os demônios ficam lá. Para quê? Reter as bênçãos. Impedir que essas bênçãos se materializem nas nossas vidas. Amém ou não amém? O que foi o que a pastora disse muito bem. A cada entrega, a cada sacrifício, a cada momento que você se converte, a cada momento que você louva, a cada momento que você adora, a cada culto que você vem, a cada momento da tua vida que você decide abandonar o velho homem e viver conforme... Você levanta altares no lugar celestial. Altares com o teu nome. É por isso que aqueles demônios lá no livro de Atos, que os filhos de me ajuda aí, Jesus, os filhos de Cefa, como é que é? Vai vir. Vocês lembram que quando aqueles homens estavam possuídos e outros homens foram lá, em nome do Deus de Paulo, saia daí, e aí aqueles demônios fizeram o quê? Falaram o quê para eles? Olha, eu bem conheço Jesus, nós bem conhecemos Paulo, mas quem tu és? Nós não conhecemos, e deu uma surra neles, lembra? Por quê? Porque aqueles homens não eram conhecidos nos lugares celestiais, não tinha altares nos lugares celestiais deles. Então os demônios, como eles vivem nos lugares celestiais, da maior parte do tempo, se não tem altar teu lá, para ele você é nada, ele vai passar por cima de você.
É exatamente isso que a pastora disse. A cada entrega, a cada momento que você se aproxima de Cristo, a cada momento que você deixa o mundo, a cada vez que você vem aqui, como a gente estava falando aqui, pô, saí do serviço, isso aqui, não sentei ainda, estou aqui até agora, é um altar que é erguido nos lugares celestiais no teu nome. A cada oferta que você traz, todo dízimo que você entrega, toda vez que você vive o princípio de Deus, toda vez que você cumpre os princípios da palavra, são erguidos altares em seu nome nos lugares celestiais. E aí você começa a ter autoridade sobre o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, eu já perguntei isso aqui, vou perguntar de novo. Como que você acha que é uma batalha espiritual? Então você acha que é um anjo de Deus que dá uma espadada no demônio e ele começa a sangrar e cai e morre? E venceu a batalha? Como que é uma batalha espiritual? Oi? É na mente, que mais? Como que é uma batalha espiritual? Quem ganha e quem perde? Eu sei, mas que nem por exemplo, quando um espírito maligno vence um espírito, um anjo de Deus, o que acontece? Já parou para pensar nisso? Porque a gente, é bonito, né? A gente fala sobre batalha espiritual, tá, tem uma batalha, tá bem, mas o que é essa batalha? Você já conseguiu imaginar um anjo do céu com uma espada flamejante, num demônio lá que parece um gárgula, e aí ele dá uma espadada flamejante e cai a cabeça do gárgula e ele venceu, é assim que é? Como é que é? Quer falar, irmão? E ele fugirá de vós. Olha aqui. Não vou falar não. Oi? É que eu já falei. Vou dar só uma colher de chá, porque acho que minha mãe não estava aqui, os pastores não estavam, quem mais? Tá vendo? É por isso que tem a Gemima aqui. Olha aqui. Uma batalha espiritual, ela é relacionada com domínio. Então, é tudo baseado em domínio. Eles querem conquistar terreno, espaço, porque eles passam a dominar aquilo. Por exemplo, então, quando você tem um tsunami, por exemplo, amém? Então você tem ali um controle, porque a Bíblia Sagrada vai falar que existe um anjo no norte, que cuida dos ventos do norte, um anjo que cuida dos ventos do sul, um anjo que cuida dos ventos do leste, um anjo que cuida dos ventos do oeste. A Bíblia Sagrada vai falar que tem um anjo que ele tem um pé na terra e o outro pé no mar. Imagina o tamanho desse anjo. E ele faz controle e domínio daquilo. Olha aqui para mim. Qual foi a porcentagem da queda dos anjos, dos seres celestiais, na rebelião de Lúcifer? 1/3. Você sabe onde está o texto, né? Já te ensinei. A Priscila não deixa. Ela conta tudo. Olha aqui, mas você não vale, amor, porque você tem informação privilegiada. Eu já falei para você aqui, tem um versículo na Bíblia, que diz qual foi a quantidade de seres espirituais que caíram na rebelião de Lúcifer. Você sabe onde é? Eu já te ensinei. Apocalipse capítulo 12. Um texto. A gente fala que foi 1/3 porque a gente ouviu falar, porque a gente nunca leu. Já leram agora. Olha aqui, então 2/3 permaneceram fiéis a Deus, foram eleitos. Lembra que a gente falou sobre a eleição, aquela coisa toda? 2/3 permaneceram fiéis. 1/3 caiu. Caiu para onde? Do terceiro céu para o segundo céu. O segundo céu, lugares celestiais. Amém? Ali Satanás implantou o domínio dele, porque ele falou: eu estou aqui, não tenho para onde ir, eu vou ficar aqui, agora quem manda aqui sou eu. Mas não é domínio dele, ele está lá ilegal. Então, a morada dele é ali, segundo céu. Amém ou não amém? Ele pode ir para o terceiro céu?
Não pode, porque o terceiro céu é a morada de Deus e dos anjos celestes que vão e voltam, etc e tal. Ele pode vir para a terra? Não pode, porque a terra Deus deu para o homem. A terra não é dele, a terra é domínio do homem. Por algum acaso o homem entregou de presente para ele, mas é domínio só que já veio um outro homem aqui e tomou de volta. Amém. Só a irmã lá pegou. A terra Deus deu para o Adão. Adão pecou e entregou a terra para Satanás, mas veio um homem chamado Jesus Cristo, o Nazareno, e tomou de volta o domínio da terra e falou: agora me pertence. Porque eu cumpri com a lei, porque eu paguei o preço, porque aquilo que você... aquela história de Levítico 25, amém ou não amém? Parente remidor, nós já falamos sobre isso. Então ele não tem domínio na terra nem no céu, nem porque está vazio. Já falamos sobre isso também, o inferno está vazio, não foi inaugurado ainda. Então o que acontece? Quando ele se manifesta aqui na terra, ele está ilegal. Quando que é que ele se manifesta aqui? Quando nós estamos aqui no louvor, alguém ora e ele... está ilegal, porque ele não pode estar aqui. Então você manda ele para o abismo e acabou para ele. Mas lá no céu ele também está ilegal, ou seja, 2/3, 1/3. Isso se aplica a todo esse 1/3. Amém ou não amém? Porque, à exceção de Satanás, que é o querubim, o resto são todos seres celestiais de baixa categoria. Uns ele levou como principados, outros ele levou como dominadores, outros ele levou como potestades, e outros ele levou como hostes da maldade. As hostes da maldade são aqueles que manifestam na igreja. É os xexelentos, é os mais vagabundos que tem. Porque não aguenta nenhuma luzinha assim que vem do céu. A de você, olha aqui para mim, você é o crentezinho mais ou menos, igual eu. Aí você ora, aí tem uma luzinha, e ele já não aguenta e ele se manifesta. E aí você expulsa ele e ele vai lá e toma uma surra no mundo espiritual. Mas enfim, então 2/3, 1/3, amém? Amém até aqui? Então, como que estava antes? Presta atenção. Como que estava organizado? Tudo estava organizado no sentido de ventos do norte, 3 anjos. Um cuida daqui, outro cuida daqui, outro cuida ali. Agora, você tem ventos, estou dando um exemplo, tá bem, irmãos? 2 ventos do norte, 2 anjos de Deus e um caído. Quem tem domínio sobre os ventos do norte? Eles que têm domínio. Quando esse aqui se junta com mais 3, eles fazem o quê? Guerra contra esses 2. É guerra, estratégia. Nem sempre quem tem mais ganha quem tem menos. Esse dia eu estava assistindo o filme Coração Valente. Coração Valente que chama aqui em Portugal. Aquele do Mel Gibson, Braveheart. Da luta da liberdade da Escócia. É Braveheart, né? Acho que é Braveheart, enfim. Todo mundo lembra do filme, né? Aquele do Mel Gibson, que é a história da libertação da Escócia da Inglaterra. Corta a cabeça dele depois, enfim. E aí, meu filho estava explicando para o meu filho sobre aquela primeira guerra que ele aparece com o rosto pintado e tal, que tinha muito menos, que aquilo foi real, que houve uma estratégia que o William Wallace fez para poder vencer aquela batalha. Então, nem sempre quem tem mais ganha de quem é menos. Então, quando esse que tem menos consegue vencer essa batalha espiritual em relação aos ventos do norte, por exemplo, o que acontece? Ele toma o domínio. E aí então tem tsunamis, furacões, tempestades. Por quê? Foi alterado o domínio sobre aquela região espiritual. Mas o efeito é no mundo físico. Consegue compreender? Porque a batalha é por domínio no mundo espiritual. Só que tem um reflexo no mundo físico. Consegue compreender, irmão? Lembra de Jesus? Lembra que eu preguei aqui, lembra sobre o que aconteceu no mundo espiritual quando Jesus morreu? Que quando ele entra no tabernáculo celestial, a alma dele, para depositar o sangue do sacrifício,
o véu do templo, do tabernáculo celestial, se rompe. E o efeito disso é que o véu do templo em Jerusalém se rasgou também. Ou seja, o que aconteceu na terra foi efeito do que aconteceu no mundo espiritual. E é assim a todo instante. Por exemplo, os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas da ira de Deus que está em Apocalipse, a exceção do primeiro selo, de Apocalipse capítulo 5, a exceção do primeiro selo, que é o surgimento do anticristo, todas essas demais selos, taças e trombetas que vai acontecer aqui na terra, que você já ouviu falar, o sol vai escurecer, a água vai ficar amarga, não sei o que, tudo isso é resultado da batalha que vai ter no mundo espiritual. Está conseguindo compreender? Amém ou não amém? Então, no mundo espiritual eles lutam por domínio. Eles querem domínio. Porque quando eles, por exemplo, já foi, né? Eles agem em quadrantes. Eles agem em quadrantes. Então aqui é Miranda do Corvo. O que acontece? Nesse quadrado, quem vai agir aqui? São as hostes da maldade. As hostes da maldade que vão agir aqui. Até aqui, ok? Efésios capítulo 6. É isso? 6 a partir do verso 12. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra os principados. Então, aqui são os ossos da maldade. Então o que elas vão fazer? Elas querem ter o domínio de Miranda do Corvo na vida das pessoas, porque uma vez que elas têm domínio aqui, está resolvida. Então, a hoste da maldade geralmente age nas pessoas, nos crentes, nos descrentes. Então eles vão agir ali na vida daquelas pessoas. Aqui você vai ser o bebum de Miranda do Corvo. O outro vai ser o adúltero. O outro vai ser o trapaceiro. O outro vai ser o xingador. Está conseguindo compreender? O outro vai ser o incrédulo. Aquele ali vai ser o crente infiel. E as hostes da maldade, elas vão agir nesse domínio. Elas vão dominar essa região. Uma vez que elas dominam as pessoas ninguém quer saber de Jesus, ok, irmão, está resolvido, o papel dele é esse. O papel dele é esse. Enquanto a irmã era quem é? O bebum, né? Enquanto a irmã estiver lá como bebum, amém, irmão. Estou dando só o exemplo, tá bom, irmão? A irmã Fátima é bênção. E assim eles vivem. O que acontece? Então é preciso agir, é preciso luz para vir aqui, montar uma igrejinha, começar a pregar o evangelho, começar a sair, para que esse domínio se perca, ou para que ao menos haja batalha ali em prol deste local. Consegue compreender ou não? Aqui tem os dominadores. Então aqui, por exemplo, tá bom, irmão? Depois, meu pastor falou que é Miranda. Não, estou dando só para você. Isso aqui é Coimbra. Só que aqui, Coimbra, o buraco já é mais embaixo. Então aqui a gente já vai ter dominadores. Esses aqui já vão agir nas congregações, para impedir que essas congregações surjam. Então eles vão atacar pastores, evangelistas. Aqui também tem hostes da maldade, tá bem? Agindo nas pessoas comuns. Só que o grande foco dos dominadores é a congregação, a nossa sede, os pastores que estão ali, as pessoas que estão ali em volta. Consegue compreender ou não? Aqui já é potestade.
Então aqui seria Portugal. Aqui o negócio já é mais embaixo. Então aqui já são demônios que agem na vida do presidente, porque toma decisões importantes ou não? Não é nem tanto, né? Mas enfim. Presidente que eu digo autoridades, entendeu? Por quê? Lá no pessoal da Assembleia da República. Por quê? Vai aprovar uma lei que libera ideologia de gênero na escola? Quem é que vai aprovar essa ideia? É você? É o bebum da esquina? Não, não é. São as autoridades. Então, eles são influenciados por potestades, para que tomem decisões, para que afetam a nação. Eu ia falar uma coisa aqui, mas obrigado, Jesus. Vou falar não. Amém ou não amém? Também tem dominadores aqui em Portugal todo, estão espalhados aqui. E também tem. E aqui são os principados. Você pode colocar a Europa, você pode colocar, por exemplo, Península Ibérica, enfim, depende. Mas eles já vão agir a nível intercontinental. Aí, irmão, aí aqui é só paulada. Desses principados, tudo isso aqui eu já te falei, irmão. Desses principados existem 7, lembra que eu te falei? Te dei até os nomes deles. Não vou dar mais não, irmão. 7 principais, que esses aqui, que são os de Apocalipse, que são as cabeças da besta. Te dei até os nomes deles. Vou te falar um que você vai lembrar. Um você conhece, irmão. Qual? Mamon. Um desses principados, dos 7 principais, chama-se Mamon. Vou te dar mais um. O outro é Jezabel. Vou te dar mais um. Diana. Vou te dar mais um, vai. Beelzebu. Não teve na aula, né? Você está querendo os nomes deles, isso sim. O outro chama Farmes. Cada um age numa área específica do planeta. Mamon vai agir nas finanças. Então tudo aquilo... O Jezabel é no espírito de pornografia, ideologia de gênero, prostituição, isso a nível mundial. A Farmes, tá, cadê Farmes? Eu coloquei aqui. Vai cuidar das doenças, tudo isso que está envolvido com vírus e bactérias e surgimento de novas doenças, enfim, é ele que trabalha. Amém ou não amém? Enfim. Esses são os principados, são as 7 cabeças da besta. Tem um livro, eu tenho um livro, mas aqui só tem um, porque ele é vendido, que é interessante. Quem quiser depois eu posso até emprestar, mas tem que prometer que vai devolver. Nesse livro, ele é uma espécie de ficção. É esses 7 principados falando com Satanás, porque esses 7 principados, eles reportam diretamente para Satanás. E aí então, como que eles vão mudar e alterar o rumo do planeta? E aí então, eles trabalham em conjunto, à exceção de Mamon, que trabalha sozinho, os outros 6, eles trabalham um junto com o outro. Amém? Então, por que eu estou falando isso tudo? Do domínio, não foi? Do domínio. Alguém pode pegar uma água para mim, por favor? Do domínio. Então, os espíritos malignos, eles lutam por domínio. Quando uns vencem, eles conseguem dominar aquela área. É por isso que a igreja é fundamental, porque onde a igreja vai, ela é um aliado do Espírito Santo naquele sítio, para poder libertar as pessoas das hostes da maldade, para poder trazer essas pessoas, para impedir o avanço do ministério das trevas. A gente fala, Satanás não brinca de ser diabo. Não brinca mesmo, irmão. Ele está empenhado, isso aqui é uma guerra por domínio, porque ele sabe que ele já perdeu. Obrigado, irmão. Ele sabe que ele foi derrotado. Ele sabe que não tem chance.
Então o que ele quer fazer? Quanto mais pessoas eu puder levar junto comigo, melhor. E ele sabe, porque olha aqui para mim, ele sabe que tudo o que ele conquista é porque Deus permite. Por quê? Por que ele sabe que tudo que ele conquista é porque Deus permite? Porque ele sabe melhor do que você que Deus só age baseado em princípios. E que toda vez que um princípio é quebrado, existe alguma coisa. Toda vez que um princípio é cumprido, existe uma outra coisa. Então ele sabe. Onde que é que ele ganha o terreno? Quando você não cumpre o princípio. Quando uma pessoa do mundo, que não é crente, não cumpre um princípio de Deus. Então aí ele consegue ter vantagem. E Deus não pode fazer nada, porque Deus não pode ir contra a própria palavra. É por isso que ele vai lá diante de Deus e acusa. E Deus não pode fazer nada. Não pode fazer nada entre aspas. Ele não pode ir contra a palavra dele. Então ele vai fazer o quê? Deus. Ele vai arrumar maneiras de que aquela pessoa, meios, de que aquela pessoa seja alcançada. Para que então, se aquela pessoa for alcançada e se colocar debaixo da cruz de Cristo, então agora ele pode agir. Isso é a batalha espiritual. Amém? Então é assim que funciona. Está respondida a pergunta de alguém aí? Acho que sim, né? Então o domínio espiritual é assim que funciona. E é sempre um perde, ganha, perde domínio, levanta domínio, perde domínio, levanta. É por isso que eu falei para você que quando eu corria, lembra que eu orava? Eu continuo orando, que eu já não corro mais, tá bem, irmão? Miranda do Corvo vai ser de Jesus, Miranda do Corvo vai ser de Jesus. Eu passava pelas ruas e eu profetizava, nessa rua aqui vai se converter pessoas. Eu virava na outra rua e falava, aqui pessoas vão ser convertidas. Por quê? Porque quanto mais a gente empurra, mais o reino cresce. Quanto mais pessoas são convertidas, mais luz vem para cá. E aí o diabo se sente acuado. Amém ou não amém? É por isso que... não sei se eu devo, mano, devo sim, porque Deus mandou, então vai. É por isso que eu digo, você precisa, nós precisamos fazer, precisamos ir para a rua, irmão. Amém. A igreja precisa pegar aqui na praça, aqui, um dia aí, montar ali, e é pregação, meu irmão. É pregar o evangelho, é pegar lá uma Bíblia lá, reúne lá a igreja, lá a gente senta lá, todo mundo senta aí, irmão, então fica em pé aí, vamos lá. E aqui, a palavra de Cristo é o seguinte: tome na rua, porque alguém vai passar, alguém vai ouvir, a palavra vai chegar, sempre alguém encosta. Se não encostar hoje, não tem importância, amanhã encosta. É você no seu trabalho, você tem que falar de Jesus, você tem que levar Jesus, a igreja tem que ir para falar de Jesus, por quê? Para a gente poder aumentar o nosso raio de ação. O problema, fiquei até cansado. O problema é que a igreja, ela não consegue se resolver nem entre ela mesma. Aí o pastor tem que estar aqui, tem que estar pregando por irmão, porque irmão, eu vou ser irmão, meu irmão, para com isso, meu irmão, para de dar trabalho, meu irmão. Você já era para estar lá na rua, já pregando, já evangelizando, já metendo a mão na cabeça do povo, derrubando todo mundo, expulsando demônio. Não era para você estar fazendo isso, mas você está aqui, porque o pastor não me deu bom dia. Aí ele tem que estar aqui cuidando de você, que você já era para estar lá fora, já tacando terror nos demônios. Esse é o problema da igreja hoje. Ela está doente por dentro. O pastor não consegue levantar aqui um obreiro, não consegue levantar um presbítero, não consegue levantar um pastor, um evangelista, não consegue mandar ninguém para a rua, porque está cheio de problemas, pessoas dentro da igreja, tudo doente. Aí tem que ficar aqui cuidando dos membros. Não aqui, né, amém, irmão? Aqui nós vamos avançar. Amém. Nós vamos avançar. Amém. Começamos com essa escola bíblica aqui, um intuito de levantar guerreiros aqui, levantar pastores aqui, evangelistas, levantar aqui pessoas que vão lá para fora, com as suas armas, com as suas ferramentas, com os dons que Deus te deu. Meu irmão, deixa Deus te usar. Amém? A maior alegria que o pastor João vai ter é quando você chegar aqui e falar para ele: pastor, eu vou ter que sair daqui porque Deus me mandou ir lá para não sei aonde, e lá eu vou pregar o evangelho, já tem isso. É alegria, então vamos aqui, eu vou agora, você vai ser evangelista, você vai ser um missionário. É isso, irmão. Ganhar terreno.
tem que ganhar terreno. Olha o que Jesus disse para Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ou seja, o Hades, já te ensinei também, né? O Hades tem um portão de entrada. Quem que está lá dentro? Um monte de gente que vai para o inferno. Amém ou não amém? Um monte de pessoa que não recebeu Cristo. O que a igreja faz? Mete o pé no portão. E o portão não vai prevalecer. O portão vai cair. Foi Jesus que disse, não fui eu. Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que a igreja está avançando. Que ela mete o pé no portão, deu uma pesada, não abriu, vai para trás, dá outra pesada, não abriu, uma hora esse portão vai cair. A igreja, ela está atacando o inferno, ela está atacando o Hades, ela está atacando o ministério das trevas, e Jesus disse que ele não vai resistir. Amém. Só que a gente só quer ficar aqui sentado. Meu irmão, levanta e mete o pé na porta do inferno. Aí é fácil para o diabo, é fácil para o diabo. Fácil para o diabo. Vamos voltar para a oferta? Amém ou não amém? Ah, lembrei porque eu falei isso tudo. Por conta do lugar celestial. Não foi? É o altar que a gente levanta. Jejum que você faz, altar. Oferta que você traz, altar. Dízimo, altar. Sacrifício, altar. Está na luta, está na dor, não tem dinheiro, estou desempregado, está louvando a Deus? Altar, sacrifício de louvor. Altar, altar, altar. Daqui a pouco o diabo não quer saber de você, porque ele já sabe que você, irmão, com você é complicado, e porque você é conhecido, porque você tem autoridade. Amém ou não amém? Daniel tinha tantos altares. Daniel orava 5 vezes por dia. Todo judeu ora 5 vezes por dia. Daniel orava 5 vezes por dia. Era homem de Deus. A gente já conhece. Imagina se esse homem tinha um altar ou não tinha. Ele tinha tanto altar que quando a bênção dele vai do céu, foi preciso um principado para impedir que chegasse a resposta para ele. Pensa se o homem era fraco ou não. Você lembra? Quando ele ora, pede resposta. No livro de Daniel, capítulo 9. O anjo vem trazer a resposta, e ele diz, quando ele chega, ele diz para Daniel, olha, para mim foi complicado, porque desde o momento que a palavra saiu da tua boca, foi-me dada a ordem, e eu vim trazer a tua resposta, mas o príncipe da Pérsia me atrasou durante 21 dias, então eu tive que chamar Miguel, o primeiro dos querubins, para poder me ajudar. Ou seja, um principado, que era o principado da Pérsia. Naquela época o mundo era dividido de outra forma, certo? Amém ou não amém? Você pode falar, pastor, mas você falou que a potestade do país, o mundo era dividido de outra forma. O mundo naquela época ele não tinha nem 1 milhão de pessoas. O príncipe da Pérsia, ou seja, um principado. Por quê? O homem era reconhecido ou não era? Tinha credibilidade ou não tinha? Aí você não ora nem, você ora uma vez por semana quando vem aqui para o culto. Tem um altarzinho lá que está mais ou menos. E quer ter autoridade? Então, é isso, autoridade dos lugares celestiais. Então esse que é o altar de Gênesis capítulo 8, verso 20, não é? Sim. Vamos lá. Olha, dava para fazer uma aula só sobre o altar. E construiu Noé um altar ao Senhor Jeová, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e fez o quê? Ofereceu? Ah, então risca aí, tá ruim. Essas versões de vocês são muito ruins. É a minha também, porque eu também tenho uma ruim igual. Quem está local, você levanta a mão. Essa é boa. Também é mais ou menos, porque na outra parte também falta metade do versículo. Pastor, eu falei para eles, dei uma aula para vocês aqui sobre versão de Bíblia, não dei? Sim. Textos recéptos, essas coisas todas, né? As nossas Bíblias em português são muito ruins. Todas elas.
Tem Bíblias em português, da Sociedade Bíblica do Brasil, por exemplo, que é uma das sociedades mais reconhecidas aí, que você vai pegar entre o texto e o texto original aproximadamente 8.500 divergências. Tem Bíblias da versão... Eu nem sei se... Tem alguma sociedade bíblica portuguesa? Tem. Mas durante muitos anos usou a Sociedade Bíblica do Brasil, né? Enfim, mas o escritor é o mesmo. Tem versões da Bíblia que eles simplesmente tiraram versículos inteiros. E a Bíblia do João Ferreira de Almeida. Tem umas que corta versículo pela metade. Olha, irmão, é complicado esse negócio de versão. Onde eu estava? Quem tem holocausto? Quem tiver sacrifício, risca sacrifício e escreve holocausto. Por que é holocausto? Como que eu sei que é holocausto? Lembra que eu disse que teve um dilúvio? Que começou tudo do zero? Agora você sabe por que eu te expliquei? Fiquei um tempão falando sobre oferta de redenção. Ah lá, alguém já pegou lá. Porque uma oferta valida a outra, lembra? Qual que é a primeira oferta? É holocausto ou sacrifício? Para ter sacrifício não tem que ter manjar? Para ter manjar não tem que ter holocausto? O mundo não tinha acabado, estava começando do zero? Então aqui ele já faz a oferta de holocausto, mas é oferta de redenção. Está conseguindo pegar ou não? É um novo mundo. São novas pessoas, novos planos, novos propósitos. Então é uma nova redenção. Porque Deus queria acabar com tudo, lembra? Então, a primeira coisa que ele faz, oferta. Gênesis capítulo 8, Gênesis capítulo 4. Abraão também fez. Capítulo 22, a gente não vai precisar ler, porque senão a gente não ganha tempo. Então, o princípio eterno das ofertas. Gente, eu estou na introdução da aula passada. Já falei para vocês ficam aí perguntando. E eu não avanço. 9h30. Estou aqui fazendo um resumo da outra aula. Falei sobre escatologia. Falei sobre mundo espiritual. Batalha espiritual, amém, glória a Deus. Mas você aprendeu alguma coisa hoje? Se sair daqui com alguma coisa nova, a irmã que já descobriu que Deus não foi 2. Eu posso fazer mais uma questão. Pergunte. Não, é só para informar os irmãos que o nome dos principados no grupo terá um ficheiro. Ah, tem até um desenho. Eu fiz até um desenho, irmão. Terá os nomes Com o nome dos cabras, olha só. de cada um. Professor bom que vocês têm, viu? Fiz até um desenho, irmão. Olha só, que a minha mente já não funciona mais. Tem até um desenho, porque eu costumo fazer uns desenhinhos. Ô pastor, eu costumo fazer uns desenhinhos, todo sei o que, ilustrativo e tal, que é para eles entenderem. Até isso tem. Olha só que benção. Qual que é a questão? A questão era essa, irmão? Então, o princípio eterno das ofertas, vamos voltar. Deus, Ele precisa nos mostrar como fazer, sendo Ele fazendo primeiro, amém? Consegue entender? Deus, Ele é tão didático, Deus, Ele é tão didático, que quando Ele implementa, quando Ele implanta um princípio, Ele é o primeiro a cumprir. É por isso que eu falo que aqui muitas pessoas aqui fazem parte aqui da liderança da igreja. Irmão, se você faz parte da liderança da igreja, você é o primeiro que tem que ofertar. Mas é que eu sou ministro de louvor, eu canto. Irmão, você é o primeiro. Mas eu prego, você é o primeiro. Teoricamente, tá bom, irmãos? Liderança da igreja, também que por onde a gente já passou por algumas igrejas que era assim. Liderança da igreja tem que ser dizimista, ofertante, aqui de cadastro direitinho, que senão não entra em departamento nenhum. Eu já passei por igrejas assim. Pastor, eu quero entrar no mundo do grupo, eu quero tocar guitarra, porque eu sou guitarrista, eu quero tocar. Então vamos ver aqui sua ficha de membro. Deixa eu ver se você é dizimista, ofertante, deixa eu ver se você... não é?
Vai dizimar primeiro, ofertar primeiro, aprender os princípios de ser crente, depois você vem para cá. Irmão, porque como que a gente vai conquistar a igreja toda, Miranda toda, se a gente não faz? Como que eu posso vir aqui, ensinar sobre oferta, ensinar sobre dízimo, se eu não faço, se eu não devolvo o dízimo, se eu não entrego a oferta? Como que eu posso? Posso fazer isso, irmão? Você pode fazer isso, irmão? Então ninguém aqui faz, amém ou não amém? Eu creio que somos todos dizimistas aqui, todos ofertantes. Não tem como, irmão. Se Deus faz primeiro, se nós vimos aqui que Deus foi o primeiro a ofertar, se Deus diz que ninguém tem que se achegar diante dele sem oferta, nós lemos lá, não lemos? Êxodo 23, verso 15, eu vou ler aqui, não precisa abrir não. Guardarás a festa dos pães sem fermento, os quais comerás durante 7 dias, como te mandei, no tempo marcado, no mês da primavera, pois neles saíste do Egito. Você saiu do Egito, quem que saiu do Egito? Ah, pastor, mas eu não saí do Egito, como não saiu? Então volta para ele, está lá fora esperando o mundão. Quem é que é filho de Abraão? Mas nem hebreu você é, como que você é filho de Abraão? Pela fé. Então você também estava no Egito. Então você também saiu do Egito. Deus também te tirou do Egito. Logo, ninguém apresentar-se-á diante de mim com as mãos vazias. Meu irmão, vai chegar diante de Deus, irmão. Oferta. Simples. Consegue compreender? Isso é princípio. Vou para a igreja. Olha, hoje eu vou para o culto. Lá na sua casa. Já separa a sua ofertinha. Já procurar minha ofertinha aqui. Porque era assim que era feito, não era? O povo de Israel. Imagina o povo de Israel. Vou para o templo. Quando está chegando no templo. Ih, esqueci a ovelha lá em casa. Ninguém andava com ovelha pendurada aqui, não é? Não é? Ninguém andava com um par de rolinha debaixo do braço. Então quando eles iam para o templo, ele já preparava a oferta em casa. A oferta já era morta em casa. Porque eu posso te falar, a oferta morre 2 vezes. Quantas vezes? Primeiro ela morre. Deus primeiro, olha aqui, o Pai primeiro entregou o Filho antes da fundação do mundo no coração. Quando eles combinaram, lembra que eu já te ensinei também, não te ensinei? Está na Bíblia lá, eles combinando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo combinando quem ia vir. Nesse dia que eles combinaram ali quem ia vir, o Pai matou o Filho no coração. Porque a oferta morre 2 vezes, primeiro ela morre no teu coração, depois ela morre no altar. Isaac, quando Deus chamou Abraão e falou: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, leva até o cume do monte Moriá, sacrifica-o para mim. Quando ele disse ok, morreu no coração. E ele ainda caminhou 3 dias, quantos dias? 3 dias com a oferta morta no coração. Porque se ele chegasse lá, Deus recebe a oferta viva. Caminhou 3 dias até chegar no monte Moriá. Deixou os meninos lá embaixo, subiu o monte, preparou, amarrou, colocou o menino, deitou óleo, porque a oferta já tinha morrido no coração, agora ela ia morrer no altar. Pastor, como que eu mato a minha oferta no meu coração? Quando você, meu irmão, está tranquilo, olha aqui, e 100 euros, amém, glória a Deus. Isso aqui é porque Deus vai me prosperar, é porque Deus vai fazer, é porque Deus vai... Estou dando um exemplo, amém, irmão? Pode ser 1 euro, pode ser 50 cêntimos. É bom deixar isso sempre claro. Morreu no coração. Aí você pode trazer ela aqui, quando você chega aqui, que o pastor ora e põe a mão sobre ela e abençoa. Aí ela morreu no altar. Aí sim, ela sobe como incenso suave. Vê como que é o negócio? Não é meter a mão no bolso, sacar uma moedinha, jogar na caixa e já era, amém, glória a Deus. Não é nada disso.
pode fazer assim? Pastor, posso fazer assim? Pode, irmão. Dinheiro na caixinha, a igreja agradece. Subiu como incenso suave? Não. Cumpriu com o princípio? Não. Amém? Amém até aqui? Nós lemos também Deuteronômio capítulo 16 e agora vamos falar sobre o tema da aula de hoje. Falamos que a oferta como princípio eterno, falamos que a oferta não se aproximamos de Deus de mãos vazias, e agora, por quê? A oferta, olha aqui para mim, a oferta ela pode ser uma resposta da tua gratidão. Diferente do dízimo, o dízimo, ele nós dizimamos hoje, não conforme a lei, não conforme Abraão, não, nós dizimamos porque entendemos que fomos comprados. E por gratidão, porque Ele é um bom Senhor, somos gratos. Então quando você dizima todo mês, ou toda semana, ou todo dia, enfim, irmão, tem gente que dizima todo dia. Se você recebe todo dia, você tem que dizimar todo dia. Você sabia que é o certo, né? O ideal é você receber um pagamento diário pelo seu trabalho. É o ideal. No Israel sempre foi assim. E ainda é. Isso. O ideal é você receber diariamente. Só que, como vivemos no mundo moderno e somos modernos, então recebemos por mês, a maioria das pessoas. Os nossos dias são contados e depositado o dinheiro todo de uma vez só. Enfim. Mas tem gente que ainda recebe por semana, empreiteiros, essas pessoas, enfim, diaristas, recebem por dia. Então, todo mês, uma vez por mês, provamos ali que somos gratos porque fomos comprados, remidos. A oferta tem outros propósitos. Um deles é a gratidão. Também pode ser. Mas não pela mesma gratidão daqui. Porque você pode ser grato por várias coisas diferentes, amém ou não? Também pode ser grato quando você entrega uma oferta. Por quê? Olha aqui, toda a oferta, quando ela é mencionada nas Escrituras, ela é uma resposta. É uma resposta de quem está ofertando. Presta atenção, nós lemos aqui Gênesis capítulo 8, não lemos? Quando Noé sai, o que ele faz? Como resposta. Porque, irmão, pensa a cabeça desse homem. Ouviu a voz de Deus. Nós estamos falando de Noé. Se você for ler a genealogia bíblica, Noé ouviu de Lameque, seu avô, sobre Adão. E Lameque, presta atenção, ele era quase que um descendente direto de Sete. Ou seja, a história de Adão, Noé ouviu quase que diretamente, do filho de Adão. Esse pessoal, eles moravam todo mundo muito próximo ali, no Oriente Médio. Se você for ler Abraão, ele quase que ouviu a história de Deus diretamente de Sem, que é o filho de Noé. Ele era, se não me falha a memória, eu li um texto sobre isso, ele era acho que bisneto ou tataraneto de Sem. Porque eles viviam muitos anos. Então a mensagem chegava, olha aqui para mim, imagina, 1000 anos, para nós 1000 anos, mas se o seu avô viveu 900, ou seja, você ouve do teu avô uma história que aconteceu há 800 anos. Agora imagina o seu trisavô,
Você ouve uma história, eu conheci minha trisavó. Já contei a história aqui, não contei que ela morreu com quase 100 e poucos anos? Claro que eu era pequeno. Mas o meu pai, que era o bisneto dela, vamos imaginar que essa mulher viveu 800 anos. Mais o filho dela, que era o neto, que era o avô do meu pai, mais 800. Mais meu pai, 800. Ou seja, essa mensagem de quantos anos que eu ouço? Direto de quem viveu. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagine Noé. Noé ouviu uma palavra de Deus, amém ou não amém? O Deus de Adão, o Deus criador, quase que direto. Constrói uma arca. Eu vou acabar com tudo. Tenta se colocar no lugar dele, irmão. Então você vai construir uma arca, um barco. Você nunca construiu nada. Quem é que já construiu um barco? Você vai construir um barco de medidas transatlânticas, de madeira, sem tecnologia, sem nada. Você nunca construiu nada, irmão. Porque eu vou matar todo mundo. E fui com a tua cara. Vai sobreviver você e sua família. Vou fazer chover. Olha aqui. Nunca tinha chovido. Detalhe, nunca tinha chovido. Já te contei como que encheu a terra até o topo. Eu já te contei tudo, irmão. Não sei o que eu estou aqui. Já te contei, não te contei? Como que teve água suficiente para encher até o topo do Everest? Porque é assim que acreditamos. Não cremos no dilúvio regional, cremos no dilúvio mundial, total. Meu irmão, é muita água. Não tem essa água aqui no planeta. Já te contei de onde veio a água. Agora você imagina, você construiu um barco. Aí do nada, você está lá, amém, terminei o barco, começa a vir um monte de animal. Você não são só dois. Porque eles começam a vir sozinhos. E aí entra lá, e aí aquela água toda, abriu os abismos dos céus, da terra, abriu aquele monte de água. 40 dias. 40 noites. Você acha que aquele homem ficou aflito ou não ficou aflito dentro daquele barco? Você acha que ele pensou que ia morrer? Você acha que ele não pensou que aquilo tudo era coisa da cabeça dele? Claro que sim, irmão. Você pensaria. Quando acabou a luz aí, teve um apagão esse tempo atrás aí. Quando acabou aí, teve um apagão esse dia aí, pessoal. Eu não sei se o apagão pior foi de energia na cabeça das pessoas. Saiu para comprar papel higiênico aí, um monte de gente, papel higiênico no mercado. Igual quando foi no Covid. Eu achei um barato, eu morava no Brasil quando teve o Covid. Todo mundo foi comprar papel higiênico no mercado. E depois, quando eu soube que aqui foi a mesma coisa, eu falei, não, pera lá. Não é possível. Ou seja, uma catástrofe mundial, apocalipse zumbi. Você vai comprar o quê? Um machado, uma arma de fogo ou papel higiênico? Papel higiênico. Mas por quê? Porque as pessoas vão comprar papel higiênico. Eu ainda não percebi. Pilhas e pilhas de papel higiênico. Completamente. Os supermercados ficavam assim, vazios, sem papel higiênico. As prateleiras de álcool em gel estavam cheias, mas a de papel higiênico estava vazia. Eu não sei porquê. O mundo inteiro. Se também não tinham comida para comer, para que é que eles queriam papel higiênico? Vai ficar um tempão sem sair nada. Eu não entendi. Sinceramente, não entendi. Da minha avó eu esperava algo parecido, porque minha avó a vida toda empilhou pilhas de papel higiênico. Agora das outras pessoas, sinceramente. Enfim. As pessoas se enlouqueceram no Covid, não foi? Agora imagina aquele homem dentro daquela arca. Com aquele monte de água que nunca viu. Chuva de cima, chuva de baixo, aquele monte de bicho dentro da arca. Sem papel higiênico. Imagina. Sem luz e sem papel higiênico. Um dia, porque Deus não falou quanto tempo ia durar. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, perdi as contas. Não vai parar de chover não, irmão. Solta o corvo. Depois eu te conto sobre o corvo. O corvo tem um negócio, ó.
Solta o corvo, que é o símbolo de Satanás, solta o corvo. Solta o pombo. Esse homem, irmão, estava totalmente na dependência de Deus, para sobreviver ele e sua família, para dar continuidade para o planeta. Ele com certeza em muitos momentos duvidou, ele com certeza em muitos momentos ficou aflito, ele com certeza em muitos momentos falou assim, não vai dar certo. Em muitos momentos ele falou, a gente vai morrer de fome aqui todo mundo. Eu imagino que em muitos momentos ele olhou para os filhos dele e falou, olha, são os meus filhos. Mas então quando tudo aquilo abaixa, quando a chuva para, que a água diminui e ele sai, grato por sobreviver e por ver a promessa de Deus se cumprir na vida dele, ele traz uma oferta. É assim que nós temos que agir. Amém, irmão? É porque eu fiquei muito animado, foi uma bênção muito grande. Amém, irmão? Vem aqui entregar uma oferta de gratidão. Já te dei uma. Eu sempre te ensinei que você tem que ofertar e dar um direcionamento para a tua oferta, não já? Está te dando uma. Se for o caso, oferte por gratidão. Senhor, hoje eu vou ofertar porque eu sou grato. Porque eu passei por uma luta, porque eu passei por uma doença, porque eu passei por um deserto, e o Senhor esteve comigo e me livrou, e quando eu tive que chorar, chorou comigo, e quando eu tive que levantar, me levantou, e agora eu estou aqui em terra seca, a chuva parou, a água desceu, então eu vou ofertar. É por isso que eu estou ofertando hoje, Senhor, não interessa quanto, se é 1 euro, 2 euros, 10 euros, 20 euros, 1.000 euros, uma oferta de gratidão. É diferente, não é, irmão? Que você pegar 1 euro e pôr dentro da caixinha. É diferente. Uma simples atitude muda completamente o significado daquele ato. E nem custa muito, irmão. É você pegar aqui a sua oferta, fechar os olhos, falar, Senhor, eu vou ofertar nessa noite, porque sou grato, porque naquela luta lá, naquela tristeza, naquela dificuldade, o Senhor esteve comigo, e a gente superou junto, e eu chorei, e eu lutei, mas o Senhor esteve comigo, e hoje estou aqui de pé. É por isso, irmão, muda completamente. Deus, olha aqui, eu já falei isso, Deus nunca vai pedir de você aquilo que Ele já não te deu. Vou falar de novo. Deus nunca vai pedir de você aquilo que Ele já não tenha te dado antes. É assim com o dízimo, não é? Ele te deu 100%, só espera que você devolva, mas quem deu os 10%? Com oferta é a mesma coisa, irmão. Então, não é sai da arca e oferta como gratidão. Só que a gente não leu o verso 21, que é o mais importante. Verso 20: construiu Noé um altar ao Senhor Jeová, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Sentiu o Senhor Jeová o suave aroma, e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o impulso do coração do homem é escolher o mal, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o ser vivente, como fiz. Ou seja, olha aqui, uma oferta de gratidão, Deus recebe com um cheiro suave. Olha aqui o que você está aprendendo hoje. Você pode pegar o seu dinheiro e colocar na caixinha, irmão, e a igreja agradece, porque aquele dinheiro
vai ajudar a pagar a luz, vai ajudar a pagar a água, vai ajudar a comprar um ar-condicionado, enfim. Amém ou não amém? Amém. Agora, você pode, ao invés de fazer isso e também levar para Deus algo com incenso suave e agradável a Ele. É simples. Deus tinha acabado de preservar a vida deles. Deus tinha acabado de cumprir com a promessa na vida deles. A oferta de Noé não era para comprar a salvação, porque ele já tinha... Está conseguindo compreender? A oferta que Noé deu não era para que ele pudesse ser salvo, porque ele já tinha sido salvo. Ele já tinha passado pelo tormento. Ele já tinha passado pelos piores momentos. Essa oferta aqui de Gênesis capítulo 8 é gratidão. É gratidão, irmão. É igual a oferta de Abraão, é igual. É a oferta de gratidão. A oferta de Isaac. Isaac era uma oferta de gratidão. Quando Deus pediu, Abraão disse ok. Sabe por que eu sei disso? Pergunte por quê. Não vou responder. Desse jeito assim. Sabe por que a oferta de Abraão, Isaac, era uma oferta de gratidão? Sabe como eu sei? Pergunte como? A maneira como que Deus pediu. Como que Deus pediu? Abraão, pega o teu filho, Isaac, teu único filho, a quem tu amas. Isaac só tinha um filho? Abraão só tinha um filho? Não, tinha dois. Por que ele falou seu único filho? Ele era promessa. Não, mas ele não era o único filho. Teu único filho, a quem tu amas. Ou seja, eu pedi aquilo que eu te dei. Eu estou pedindo aquilo que eu te dei. Aquele que você conseguiu com um jeitinho que você fez lá junto com a escrava, esse eu não quero. Porque eu sei, pastor, que se eu pedir esse, você mata agora. Aqui você já aprende outra coisa para nós ir embora. Se Deus pede Ismael, Abraão mata na hora da paulada. Não queria? Só dava trabalho? Só irritava o menino? O outro? Irritava a Sara? Era um estorvo. Então quando você for ofertar para Deus, vê se não vai ofertar Ismael para ele. Tem muito crente que adora ofertar Ismael. Deus não quer Ismael, tá? Que ele não pediu Ismael, ele pediu Isaac. Amém ou não amém? Amém. Quem aprendeu alguma coisa hoje aqui? Falamos aqui nos últimos 10 minutos da aula de hoje, né? Então quem sabe na outra aula a gente fala mais uma hora da aula de próxima. Deu para pegar, irmão? Oferta de gratidão. Se você quiser, você pode ofertar assim hoje. É interessante até pensar que diz o verso 21 que o Senhor cheirou, a forma como cheirou, não sei algumas traduções, mas a minha até diz, aspirou. É porque é assim que Deus recebe a nossa oferta. Com o nariz. A nossa oferta Deus recebe com o nariz. Se Ele não receber com o nariz... Porque ela entra dentro dele. E como ela entra dentro dele, se ela tiver essência, vai estar dentro dele. Olha quanto que profundo que é isso, meu irmão. Se a tua oferta tiver essência, ela vai entrar dentro de Deus. Deus vai sentir ela dentro dele. Se ela não tem essência, vai passar direto. Imagina uma oferta com essência, uma oferta de gratidão com essência. Deus vai sentir
aquela gratidão vindo da tua parte, dentro dele. Ah, irmão, para com de graça. Se você não começar a ofertar assim a partir de agora, irmão, você tem que dar um chacoalhão. Amém ou não amém? Amém. Pega essa oferta aí em nome de Jesus para a gente poder ir embora para casa. Só se você quiser também, eu estou liberado. Amém ou não? Não. Pega essa oferta aí com